Bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Marcos Morigi, eu sou professor de Ciências e Biologia e também sou diretor de consultoria pedagógica do SAS. Primeiramente, gostaria de desejar a todos uma excelente feira, agradecer a presença aqui no nosso estande, para a gente bater um papinho sobre BNCC no ensino fundamental, né? Então, o grande intuito hoje da gente aqui é efetivamente perceber como isso pode e vai impactar a sala de aula. Mas não só a sala de aula, as esferas anteriores às salas de aula, como isso vai efetivamente também ser movimentado dentro da escola. Então, o nosso bate-papo hoje aqui é efetivamente como levar isso para a sala de aula e também, no caso de coordenadores, de diretores, como também eles vão estar atuando nessa grande mudança. Deixa eu ter uma ideia aqui. Quem que é professor aqui? Bacana. Quem que é coordenador? Temos coordenadores? Temos diretores? Legal. Então a gente vai trabalhar com todas essas esferas para a gente estar discutindo um pouquinho. Efetivamente, gente, a BNCC, ela vai trazer essa mudança. Ela traz um movimento muito importante dentro da escola. E o primeiro movimento que a gente tem que pensar é que o documento ele foi aprovado, ele vai ter que ser implementado, né? E nós aqui, independentemente se formos diretores, coordenadores ou até professores, o quanto a gente vai ter que se engajar nessa mudança. E ter ciência do seguinte, que essa mudança ela começa em 2019 e ela é um processo. A gente vai começar a dar os primeiros passos em 2019, para continuar em 20, em 21 e assim por diante. Mas o mais importante, o quanto antes nós começarmos a dar esses passos, mais cedo nós chegaremos ao nosso destino. Então esse é um dos pontos importantes para a gente começar a discutir, né? E como é que vai efetivamente implicar na sala de aula. Você pode passar? Passa. Só para a gente relembrar um pouquinho aqui a linha do tempo, né? A discussão de BNCC, ela foi homologada o ano passado, começou a se discutir, mas, efetivamente, isso vem lá da Constituição de 88, passou por todo o percurso da LDB, PCN, DCN, Plano Nacional de Educação e chegamos, o ano passado, na homologação da base. E aí você vai ter que começar a implementação. Todo esse percurso aqui que a gente acabou vendo, discutindo e para chegar nessa homologação. Pode ir passando para a gente chegar um ponto de importante para essa discussão. Então, homologou em dezembro de 2017, efetivamente agora começa o processo de implementação. E o primeiro passo que a gente tem que começar a discutir da BNCC é que ela vai servir para a construção dos nossos currículos. E relembrar que esse documento não é o currículo da tua escola. Ele vai fazer parte deste currículo, né? Ele vai fazer parte. E ela vai servir justamente para a construção. O nosso currículo de escola, nossa proposta de escola tem que estar alicerçada nessas aprendizagens específicas. O currículo, ele é muito maior. Ele vai ter alicerçado pela base, e o grande ponto dela é que quer trazer essa igualdade para todos os estados, e isso é fato. Todo mundo tem que ter o mínimo comum, daí o nome dela, é claro, para a partir daí começar a construção desses currículos e efetivamente chegar aos currículos das redes, as redes de ensinos municipais e ensinos estaduais, e efetivamente onde entra o regionalismo aqui, e isso é importante. Eu trago o mínimo como base e a partir dele, efetivamente, eu vou lançar e vou colocar o meu regionalismo. E acima disso, vem o meu currículo como escola. Tem várias escolas aqui, algumas eu conheço até presencialmente e vejo que aquelas que eu conheço têm propostas diferentes e devem ter propostas diferentes, têm currículos diferentes e eles não podem ser deixados de lado. Mas o centro aqui, ó, vai ser comum. E isso é o mais importante. Então é a partir desse centro que a gente começa a modelar e construir efetivamente o nosso currículo. Então esse é o primeiro grande ponto. Base não é currículo, mas ela vai fazer a construção do nosso currículo. E um outro ponto, começar a discutir alguns fundamentos pedagógicos
desse documento. Isso aqui eu estou trazendo é o que está no próprio documento. E o que a gente efetivamente tem que ter é uma grande intimidade com ele. Temos que ler, reler, rediscutir, discutir, rediscutir, fazer um grande movimento dentro da escola. Porque é a partir disso que a gente vai ganhando, vai se apropriando dele e encaixando dentro do nosso currículo, né? E o primeiro ponto que a gente pode discutir e que a base traz é que ela vai estar focado em desenvolvimento de competência. Isso é novo? Não. Toda aquela trilha que a gente passou aqui, basicamente a gente vai discutindo. Só que qual que é a grande novidade aqui? Ela deixa isso muito claro. O documento, ele é um documento claro, direto, é um documento prático. Independentemente da formação, se ele é um pedagogo, se ele é o educador, se ele é um especialista, fica muito claro os objetivos dele. Então esse é o grande ponto. Então o foco é desenvolver as competências, é desenvolver o saber. E a partir desse saber, mobilizar o saber fazer. Que efetivamente são quem? As habilidades. E para a construção dessas competências, nós vamos trabalhar os desenvolvimentos dessas habilidades. Quando eu desenvolver essas habilidades, eu vou atingir o desenvolvimento dessas competências. E aí a pergunta aqui embaixo: isso vai mudar na sua prática? Isso vai mudar? Vai ter que mudar. E é esse o documento. E o desenvolvimento de competências não é só brasileiro, não. O desenvolvimento de competências é uma discussão mundial. A própria prova do PISA, que avalia a educação, ela vai trabalhar, na mundial, ela vai trabalhar em cima desse movimento de competências. E o que vai mudar na nossa prática? Essa prática não vai mudar. Hoje eu comecei a trabalhar assim, amanhã já está tudo resolvido. Não, isso é um processo. A gente vai começar a mudar os professores vão começar a mudar algumas aulas, vão ajustar outras, lá em 2020 ajustando um pouquinho mais e assim por diante. Mas o grande diferencial é o quê? É o meu objetivo final da aula. Eu sou professor e a gente tende sempre a ficar agarrado em quem? No conteúdo. E o conteúdo, ele não pode mais ser o fim da minha aula. Ele vai ter que ser o meio. O fim vai ser justamente quem? O desenvolvimento das habilidades. Ou da habilidade, ou das habilidades naquela aula, para justamente culminar no desenvolvimento das minhas, ou melhor, das competências da base. Esse é o grande movimento. Ou seja, o professor, a hora que olhar para a aula dele, ele vai ter que olhar para a habilidade. Mas quais habilidades? Ele pode começar pelas habilidades operatórias, a classificação, né, o cálculo. Ele pode fazer com que o aluno compare, relembre. E mais do que isso, olhar para as habilidades da base, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Olhar para essa habilidade e perceber como ela vai se encaixar naquela aula, naquele conjunto de aulas que ele vai estar trabalhando. Isso é o mais importante, porque a partir do momento que ele passa a olhar isso, ele traz o conteúdo para o meio, não o conteúdo para o fim. E essa é a grande mudança. Só que para mudar, a gente tem que estudar. Para mudar, a gente tem que se engajar, né? A gente tem que formar professores, coordenadores, diretores, um movimento constante. E não vai ser num encontro, não, é num ano, nos 2, em 3, em 4 anos que a gente consegue efetivamente ter essa produção. Quando eu comecei a discutir um pouco isso em sala de aula, desenvolvimento de habilidades, eu não consegui completar todas as minhas aulas focando na habilidade ou focando em competência. Isso é um processo, mas dei o primeiro passo. E a partir daí a gente percebe que é possível. E ao ser possível a gente começa a direcionar. Então esse é o movimento. E é engraçado que quando a gente fala em formação de professor, a gente sempre lembra assim: ah, mas lá na minha faculdade, a universidade, não formou o professor nesse sentido. Não formou. Mas eu gosto de fazer um outro comparativo. Outro dia eu fui ao médico, era um gastro, ele tinha se formado em 1972. Batemos um papo, foi até interessante, porque né, a gente diz que é um médico à moda antiga, né, que te atende mesmo, faz uma consulta rápida. Ele falou, formou em 1972. E aí ele falou, olha, a endoscopia surgiu na década de 80. Imagina se esse médico ficasse com o mesmo discurso da gente. A faculdade não me preparou para o mundo. O que ia acontecer? Estava arrasado.
Mas a gente insiste nisso. E a gente tem que mudar essa perspectiva. A formação, ela é a continuada, não é só da minha graduação. Mudou? É claro que vai mudar. E vai sempre mudar. Daqui a 20 anos ela vai mudar de novo. As nossas necessidades vão mudar de novo. Então, isso é fundamental. A gente tem que investir nesse movimento. Além do desenvolvimento de competências, o outro ponto importante da base é o compromisso com a educação integral. E quando a gente fala em educação integral, não é o tempo integral, não é de tempo. Isso aí é carga horária, é outra coisa. A educação integral é onde eu não vou apenas focar no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo do meu aluno, ou só focar no desenvolvimento emocional, o socioemocional. A educação integral, ela justamente quer a intersecção dos dois. Eu ter um momento de desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento intelectual e, ao mesmo tempo, ter um movimento afetivo. Só que de qual é a diferença? De uma forma intencional. Eu não posso, efetivamente, mesclar os dois. O aluno sai de uma aula de matemática, parou, está tendo uma linha de raciocínio, vamos lá, efetivamente, vamos desenvolver emocional, volta uma aula. Não. É integrando efetivamente os conteúdos, de forma intencional. E ele tem uma frase aqui que eu acho sensacional. É preparar sim o desenvolvimento intelectual, mas buscar também para os desafios da sociedade contemporânea. E aí, para a gente começar a desenvolver isso, é treinando, é praticando. Pode ser que no primeiro momento a gente erre, em algum momento a gente vai acertar, mas só vamos acertar efetivamente quando começarmos a mexer, quando começarmos a treinar, começarmos a formar. E quanto mais cedo atingiremos. Então esse é um outro compromisso, educação integral. E aí tem um outro detalhe, que não está tão claro, mas quando eu quero que o meu aluno seja preparado para os desafios da sociedade contemporânea, eu quero que ele seja mais participativo, eu quero que ele tenha um protagonismo, eu quero que ele saiba falar em público, eu quero que ele tenha empatia. E para eu desenvolver isso, eu tenho que tornar o meu aluno mais ativo dentro de sala de aula. E efetivamente vai requerer algumas metodologias mais ativas. O tempo inteiro? Não. Mas eu tenho que começar a me distribuir, começar a me organizar e buscando novas metodologias, ressignificando a minha aula. Isso é o que ela vai discutir, ela vai passar. Tá certo? Então, essa é a ideia da educação integral. Ou seja, mesclar de forma intencional a parte cognitiva e intelectual com a emocional. Juntos, para preparar o meu aluno para os desafios mais contemporâneos. Para preparar o aluno para que ele seja autônomo, ele consiga dirigir a sua vida. Então, efetivamente, essa é a parte. É um dos fundamentos pedagógicos. Vamos discutir um pouquinho da estrutura. Isso aqui é fácil, vocês estão cansados de saber, conhecem. Mas é importante a gente relembrar. Tudo na base vai permear justamente quem? Essas 10 competências gerais. De forma resumidas aqui, para a gente efetivamente começar a entender essa discussão. A hora que você começa a passear por elas, um detalhe importante chama. 4 dessas competências envolvem competências socioemocionais. Autogestão, autoconhecimento e cuidado, empatia e cooperação, autonomia e responsabilidade. 40% das competências da base efetivamente envolvem isso. Estão ligadas ao desenvolvimento socioemocional. Então, partindo dessa discussão, a partir dessas 10 competências, vão se estruturar os demais componentes da base. Como estamos falando aqui do ensino fundamental, a gente vai discutir um pouquinho sobre as áreas do conhecimento. São 5 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza, e eu como professor de ciências tenho visto falar só ciências, mas é ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. O ensino religioso, como está no próprio documento, é voltado efetivamente para a escola pública, eles têm que oferecer, mas a matrícula é facultativa. Como as 4 outras áreas do conhecimento são voltadas para todas as outras escolas, nós vamos focar efetivamente nessas 4 áreas do conhecimento. Além das competências gerais da base, nós vamos ter competências específicas para cada uma das áreas do conhecimento. E dentro dessas áreas do conhecimento, nós vamos ter
os componentes curriculares, as disciplinas, vamos dizer assim. E dentro das disciplinas ou dos componentes curriculares, eu também vou ter componentes ou competências específicas para cada uma delas. Então, dentro de linguagens, eu tenho lá língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Matemática, matemática. Ciências da natureza, ciências. Ciências humanas, geografia, história ou história e geografia, como faz. Dentro delas, nós temos as competências. E aí começa um pouquinho do que eu falei. Você vai ter competências de área, os componentes específicos, mas vão aqui para baixo. Onde começa a chegar no chão da escola, efetivamente, na sala de aula. Das competências específicas do meu componente, dos componentes curriculares, nós vamos dividir nos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, o antigo Fundamental 1, e aí a gente tem que começar a se policiar porque ela começa a trazer anos iniciais, e os anos finais, de sexto ao nono ano, né? O que a gente chama ainda de Fundamental 2. A partir delas, nós vamos ter as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e efetivamente as habilidades. Está aqui, ó. E aqui alguns pontos que são importantes. Tirando a história, os outros componentes curriculares vão ter as mesmas unidades temáticas, do primeiro ano ao nono ano. As mesmas. Só a história que não vai ser repetida. Cada ano vai ter uma unidade temática diferente. Partindo dessa unidade temática, eu vou ter os meus objetos de conhecimento. E olha o que a base traz. Quando ele fala em objetos de conhecimento, ele vai trazer que eles são entendidos como conteúdos, conceitos e processo. São aprendizagens diferentes, não são? Eu aprendo conceito da mesma forma que eu aprendo um fato. Eu aprendo um conceito da mesma forma que eu aprendo um processo, um procedimento? Não. Mas a gente tende a ensinar tudo da mesma forma. E nós, professores, temos que entender isso. Para aprender um conceito, o aluno tem que aplicar, senão ele só replicou o conceito. Para aprender um processo, um procedimento, ele vai ter que praticar. Se o aluno aprende dessa forma, a minha intenção de ensino tem que ser direcionada para isso. Como é que eu vou ensinar um conceito? Fazendo com que o meu aluno aplique. Como é que eu vou ensinar um procedimento? Fazendo com que ele pratique, exercite-se. Ou seja, direcionar, mudando efetivamente a sala. E mais do que isso, dos objetos de conhecimento, eles distribuem as habilidades. Que em muitas delas, direcionando uma forma ativa para o aluno. A partir de quem? Dos verbos que a compõem ou que a se iniciem. Justamente para tornar o aluno o grande protagonista deste momento. Tá certo? Vamos dar uma olhada numa habilidade aqui, ó. Só que eu trouxe um exemplo, tá? O exemplo, simples. Então ele vai ter a caixinha que eu falei, a unidade temática, objeto do conhecimento, habilidade, maravilha. O código alfanumérico que ele vai trazer, ensino fundamental, 01 é a série, é o ano, é o primeiro ano, ciências, habilidade 2. Então habilidade 3 de ciências do primeiro ano, habilidade 4 de ciências do primeiro ano. Mas não é o código que eu quero que a gente olhe, eu quero que a gente olhe a habilidade. Ela vai trazer alguns pontos importantes que é a partir dela que eu começo a repensar e reorganizar efetivamente a minha aula. Vamos só puxar aqui um pouquinho. Trouxe uma outra habilidade, porque a ideia é a mesma. É a habilidade 14 de história do sexto ano. Veja que ela vai ser composta pelo verbo, que vai indicar o processo cognitivo. A partir dele vem o complemento do verbo, onde vem o objeto do conhecimento, para no final vir o modificador, que é o contexto. Efetivamente, a gente poderia parar só aqui, ó, na aula. Está aqui o conteúdo. A gente gostava de parar aqui. Ah, escravidão é isso, servidão é isso, trabalho livre é isso, pronto, morreu, acabou, beleza. Mas o grande detalhe agora é não parar por aí. O meu enfoque da aula é fazer com que o meu aluno, ou das minhas aulas, necessariamente,
diferencie. Diferencie, ele vai precisar do conteúdo e, no caso aqui, do contexto. Porque provavelmente em um outro momento ele vai também diferenciar isso, só que num outro contexto. É a partir dessa discussão aqui que a gente começa a elaborar. Vou trazer um outro exemplo, uma outra habilidade. É a habilidade 10 de ciências do 7º ano. É o verbo que vai indicar o processo cognitivo. Está aqui. Eu quero que ele argumente. Depois disso, ele vai trazer efetivamente quem? O objeto do conhecimento. Qual é o objeto do conhecimento? Vacinação. Eu, como professor de ciências, qual era a tendência? Essa é uma aula de vacinação. Um conjunto de aulas vai trabalhar a vacinação. Eu ia explicar o processo de como constitui a vacina. É a inoculação de um antígeno atenuado, maravilha, vai induzir a formação de anticorpos, beleza, a pessoa está protegida. É um movimento, é um processo profilático. Ponto, acabou. Mas eu não quero só isso, eu quero ir além. Eu preciso ir além. Porque eu preciso ir além para justamente o quê? Fazer com que o modificador entre. Eu preciso ligar esse conteúdo com o meu verbo e com o meu modificador. Que situação eu vou criar? Que movimento eu vou fazer para que o meu aluno consiga argumentar? Para saber como é que ele pode erradicar doenças? Que situações que ocorreram que levaram a isso? Quando eu começo a pensar na minha aula assim, quando eu começo a planejar a minha aula assim, eu começo a planejar a minha aula com o foco no desenvolvimento de quem? De habilidades. Na hora que eu conseguir desenvolver essas habilidades de ciências aqui do 7º ano, efetivamente eu vou levar ao desenvolvimento das competências de ciências, que consequentemente vão levar ao desenvolvimento das competências gerais da base. E o mais legal é o seguinte, o fato de eu argumentar não vai estar só em ciências, vai estar em história, vai estar em matemática, vai estar em geografia, vai estar em língua portuguesa, só que a partir do quê? De conteúdos diferentes. Mas o movimento é que eu faço que o meu aluno tenha o processo cognitivo. Essas são as grandes mudanças que a gente tem que trazer efetivamente para a sala de aula. E aí eu volto a dizer, isso vai ser na primeira aula que eu preparar que vai estar tudo beleza? Não. Isso é um processo. É um processo. E é uma formação, é um trabalho. E quanto mais a gente se dedicar a isso, quanto mais a gente buscar professores, coordenadores, diretores, mais cedo a gente está adaptado a isso aqui. Pode ter certeza. Pode passar. Vale só destacar que aquela sequência numérica, ela é apenas uma sequência sugerida, não tem uma ordem de hierarquia, não é que a habilidade 10 ela é mais difícil ou mais importante do que a 1, não, é só uma ordem. E esse é apenas um agrupamento sugerido para você seguir, tá? E outro grande ponto da base, que isso fica muito nítido, é a diferença da forma linear para a forma espiralada. Uma progressão de aprendizagens. E essa progressão não vai apenas no conteúdo, mas nos verbos do comando das habilidades. Isso aqui eu fiz um recorte diferente das habilidades da base. Eu estou trazendo a unidade temática de matemática, números. E ela vai percorrer lá do 1º ano até o 9º ano. Tudo com números. Só que cada um deles vai trazendo um modelo diferente. Não só nos verbos de comando, eu peço até desculpa que aqui tem utilizar também, nos verbos de comando, mas como nos objetos de conhecimento. Vai modificando e amplificando os modificadores também. Vai partindo sempre de um contexto mais próximo ao aluno, nos anos iniciais, para um contexto mais amplo, um contexto mundo para os alunos do ensino dos anos finais. Então essa progressão, ela é contínua. Pode passar, por favor, outro exemplo. Aqui a unidade temática, matéria e energia de ciências. Não só com os objetos do conhecimento, mas a partir dos verbos de comando. E aí vem um processo que é fundamental para todos os atores envolvidos da escola. O meu professor aqui do 4º ano, tanto faz ser de ciências, matemática, história, geografia, assim por diante, ele vai falar, bom, os meus alunos do 4º ano, para desenvolver isso, eles precisam disso. Professor do 3º, você precisa me entregar esses alunos assim.
Aliás, isso já devia acontecer há muito tempo, mas não necessariamente é a prática que acontece. Com esse documento vai ficar de uma forma mais clara, direta para a gente conseguir. O professor do terceiro vai falar, legal, eu vou te entregar os alunos assim. Só que para eu entregar os alunos assim, o professor do segundo tem que me entregar com alguns pré-requisitos. E efetivamente ele vai buscando. E vai descendo para o primeiro, para a educação infantil, mas o professor do quarto tem que entregar o compromisso dele para quem? Para o quinto ano. E assim sucessivamente. Então, só para continuar, gente. Só para dar outros exemplos. A questão, aqui em matemática, ele vai trabalhar porcentagens no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, com enfoques diferentes. Vai trabalhar. Mas tanta porcentagem? Porque porcentagem é um dos desafios contemporâneos da sociedade. Tem muita gente, muito adulto, com ensino superior, que tem dificuldade de calcular desconto numa loja. Se for 10% é mais fácil, mas se for 30% já fica mais complicado. Mas isso é importante. Então ele vai retomando e ampliando. E não é só em matemática. Na geografia, só para a gente seguir com o exemplo, conceito de paisagem, ele vai amplificando a questão de paisagens, no sexto, no sétimo, oitavo, partindo de um contexto mais simples, amplificando esse contexto. Tudo isso aqui não é só uma habilidade não, tá gente? Isso aqui são algumas habilidades que a gente fez no compilado. Mas justamente para mostrar o quê? A progressão da aprendizagem. Portanto, algumas das principais mudanças que a gente tem que pensar na base. Primeira, a educação integral. Não é o tempo integral, mas é ligar efetivamente o cognitivo com o emocional, de forma intencional. Segundo, como eu tenho que buscar essa forma intencional para trazer esse desenvolvimento integral, o meu aluno tem que ser um grande protagonista. E um outro ponto importante que a gente acabou discutindo é essa progressão da aprendizagem. Tá certo? Né? E uma das formas como o SAS está trabalhando, e que a Regina apresentou aqui na quarta-feira, quem não pôde conhecer efetivamente, estaremos aqui à disposição para apresentar, é como iremos integrar tanto o cognitivo quanto o socioemocional. Ele vai ter um elo, ele vai ter uma intersecção, mas como? De forma intencional. O meu professor de matemática, ele vai conseguir trabalhar o socioemocional. O tempo inteiro não, mas ele vai ter uma atividade em que ele vai efetivamente desenvolver, ligando com o cognitivo na matemática. Só que o meu professor de ciências também vai fazer isso, com uma outra habilidade socioemocional. O de geografia também, mas todos de forma intencional. Então, se alguém quiser conhecer, nós estamos aqui à disposição para falar um pouquinho mais sobre isso, porque o nosso tempo já está me cortando a cabeça aqui com o tempo. Mas esse é um dos projetos, esse é o que vai ser apresentado com a sessão Mais Atitude. Tá certo? E só para finalizar, gente, nós estamos numa grande missão, a missão BNCC, em que vai envolver uma série de processos, uma série de setores no SAS. Setores que vão trabalhar, primeiro, com essas habilidades socioemocionais integradas, ligadas ao material. Segundo, as avaliações ligadas à base. Banco de questões ligados à BNCC. Eu quero trabalhar com o meu aluno uma questão da habilidade 8 de ciências do 7º ano. Vai ter. Eu quero trabalhar uma questão, uma questão da habilidade 6 de matemática do 5º ano. Ele vai conseguir buscar. Direcionado de forma intencional. As videoaulas desses capítulos também alinhadas à base. Né? Estamos num grande movimento de formação dos times de consultoria pedagógica, de produção editorial e principalmente dos consultorias pedagógicas para levar as escolas à instrumentalização necessária à base. Começamos essas formações nesse ano 2018, instrumentalizando, passando pelas escolas, e essas formações continuarão em 2019, em 2020, 2021 e assim por diante. Livros didáticos em conformidade à BNCC, da educação infantil ao 9º ano. Eventos, um deles aqui, mas vários eventos regionais pelo país para discutir a base. E por fim, o mais significativo para todos nós, a formação de professores
coordenadores e, por que não, diretores e mantenedores das escolas. E esse processo que eu falei começa agora, ou já começou, muitas escolas já passaram por isso, começou em 2018, vai até o final de 2018 e o ano que vem discutindo mais a fundo ainda, por área do conhecimento, efetivamente a base. Onde? Nas nossas escolas parceiras e em nossos eventos. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso grande desafio para o ano. Para finalizar, eu sempre gosto de encerrar com essa frase. Uma frase do Eduardo Galeano, que diz o seguinte: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. A gente gosta muito de reclamar que a educação brasileira ela não é a melhor do mundo, mas a gente gosta de fazer pouco para mudar isso. Nós temos agora um grande momento para fazermos isso. E quem vai fazer não é só quem escreve o documento, não. Somos nós aqui, ó. São todos os atores que estão lá no dia a dia da escola. É professor, é coordenador, é orientador, não esqueci se tivesse algum orientador pedagógico, é orientador, é um inspetor. São todos eles, todos os atores que trabalham na escola. Eles têm uma grande oportunidade. E como eu sou professor, eu sempre falo aos professores, essa é uma outra grande oportunidade para nós estudarmos, desenvolvermos e mais do que isso, a gente tem um péssimo estigma na sociedade com o professor, não é isso? Quando a gente olha, todo mundo fala assim, ah, professor, coitado, e a gente às vezes baixa a cabeça, em vez de erguer a cabeça e falar, nós somos professores. E é justamente nesse movimento de estudo que a gente consegue reerguer a cabeça, falar com orgulho e quem sabe a sociedade, e quem sabe não, porque a sociedade vai voltar a dar o devido respeito à profissão. Então eu convido a todos a que entrem nesse movimento, estimulem-se, que se for diretor na sua esfera, descendo para a coordenação, se for coordenação na sua esfera, descendo para professor estimulando os companheiros, os colegas de sala, de classe e de escola para entrar no movimento. Porque efetivamente é esse o caminho que vai ser proposto nos próximos anos de educação. Muito obrigado pela presença de todos vocês, espero que tenham uma excelente feira. Obrigado.